Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que a presença do Espírito Santo seja constante no seu dia, que Jesus guie os teus passos, que o amor do Pai encha o teu coração. Você e eu possamos nesse dia andar seguros sobre o trilho que Deus já construiu para andarmos. Estava vendo esses dias o trem que passa aqui na nossa cidade, né? E ele, apesar de ser uma máquina grande, estar cheio de pessoas, ele passa suavemente. E mesmo quando o trânsito está todo trancado na rodovia, ele continua passando, porque ele está andando sobre um trilho. Um trilho é um caminho que está pronto, é um caminho que está liberado. Agora, se eu colocasse o trem no chão, né, sobre o asfalto, mesmo que trocasse as suas rodas, ele não iria na mesma velocidade. Ele não iria na mesma qualidade, porque o terreno não é tão liso, não é tão perfeito, né, e não está tão liberado como o trilho que foi construído. É um caminho aberto. Assim é quando andamos sobre a palavra de Deus. Quando andamos sobre a obediência à palavra de Deus. Andamos sobre um trilho. Um caminho seguro, plano e livre para chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. O caminho do trilho, do trem, ele não leva para vários lugares. Geralmente o trilho leva só para um lugar. Assim também é o nosso caminho com Deus. Aquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus é mentirosa, é enganosa, viu? Só há um caminho que leva a Deus, esse caminho se chama Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por falar em caminhos, do que consistem as suas palavras? Quando você fala, quando você ensina, quando você você fala algo diante de uma pessoa, diante de uma comunidade ou até mesmo do seu patrão, dos seus funcionários, da sua esposa. As suas palavras, elas são verdadeiras? Ou as suas palavras, elas são calculadas, medidas para agradar as pessoas? Você já pensou que Deus se agrada da verdade? De que Deus se agrada de você falar, corrigir e ensinar através da verdade? A verdade é a coisa mais preciosa para Deus. Então, sobre isso eu quero ler hoje com você na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo vai falar um pouco sobre o trabalho dele como um apóstolo e como evangelista. E uma das características que ele vai falar na descrição do seu trabalho é a característica de que ele não buscava agradar aos homens, mas as suas palavras eram verdadeiras para agradar a Deus. Veja só, 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 diz assim: pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Muito forte isso. Falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês e nem de outros. Qual a intenção por trás das nossas palavras? Qual a intenção por trás de tudo que fazemos no dia a dia?
Quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver na sua casa, quando você estiver com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, quando você estiver no mercado, andando na rua, e você pensar em falar algo, pense antes, qual a minha intenção com isso? O que eu estou falando é útil? É bom? É verdadeiro? Agrada a Deus? Ou eu tenho alguma intenção por trás que não é boa? Muitas vezes por trás há uma intenção, como disse Paulo, de ganhar um elogio, de agradar as pessoas. Muitos homens de Deus caem no pecado pela língua, falando o que não devem, inclusive com palavrões e com ofensas, e com brincadeiras e com chacotas, porque querem agradar os amigos. Se reúnem na roda ali, num lugar, ou no trabalho, ou depois do trabalho, e todos estão rindo e falando de certa coisa, ou brincando com tal situação, mas são coisas sujas, impuras, desagradáveis diante de Deus, e a pessoa participa daquela conversa. E a pessoa ri junto e brinca e faz uma piadinha maldosa também, querendo agradar aos homens, mas está desagradando a Deus. O que é mais caro para você? O que vale mais para você? Agradar as pessoas ou agradar a Deus? Se eu usar esse filtro, isso serve para a roupa que eu vou usar, que eu vou vestir. Isso serve para o carro que eu vou comprar. Isso serve para as coisas que eu vou comer. Isso serve para tudo. Se eu pensar, ei, estou pensando em agradar a Deus ou agradar as pessoas? Claro que tem coisas que agradam a Deus e também agradam as pessoas, né? Quando eu sou bondoso, quando eu sou piedoso, quando eu sou misericordioso, quando eu perdoo, quando eu digo uma palavra de incentivo, eu estou agradando tanto a Deus quanto as pessoas. Mas muitas vezes a situação exige que eu me afaste, porque aquilo que está sendo feito não agrada a Deus. E aí tem muitas situações, inclusive, que eu como pai, como marido, né, como profissional, lá onde eu estou, eu sou convocado por Deus, né, como pastor, como obreiro. Pense nos lugares onde você está. Eu sou convocado por Deus a ser um agente da verdade, mesmo que todos estejam no engano. E aí eu preciso falar a verdade. Certa vez, alguns anos atrás, eu trabalhei em um espaço público. Trabalhei em um lugar público, né, aqui na prefeitura da minha cidade, né, numa secretaria, na Secretaria da Educação. E muitas vezes eu passei por situações difíceis diante dos colegas, diante de grupos, porque em alguns temas que todos concordavam, eu precisei discordar. Porque eu carrego sobre mim não apenas o interesse, né, de ser uma pessoa que agrada os seus amigos, mas eu carrego sobre mim a maior responsabilidade que é agradar a Deus. E a verdade, ela não pode ser trocada pela mentira. Eu não posso aceitar que o mal seja feito e deliberadamente espalhado sem que eu venha a reagir. Se você tem a oportunidade de impedir o mal e você não impede, você está também praticando o mal. E eu passei por várias situações de apuros e apertos, de muitas vezes ser até mesmo mal visto pelas pessoas por me posicionar a favor do Evangelho, por me posicionar a favor de princípios da família, princípios que são bíblicos. E muitas vezes era visto como careta, como aquele, né, conservador, careta, aquele que, né, quer impedir o avanço das mudanças. Mas me importa mais agradar a Deus. Eu estava lendo esse final de semana, a história de Daniel novamente, e de seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu estava lendo ali, né, naquele momento em que eles se negaram a se prostrar diante da imagem daquele Deus. E o rei Nabucodonosor chamou os 3 jovens e disse: olha, vocês não temem ser jogados, né? Não temem a minha ira, que eu possa jogá-los dentro da fornalha? Vocês não temem isso?
E eles disseram: não, Senhor, nós tememos o nosso Deus. Nós tememos a Deus. E o nosso Deus, se Ele quiser, Ele nos livra. E se Ele não quiser, né, Ele não nos livra, mas estaremos com Ele a salvo. Sabe? Eles estavam dizendo o seguinte: nós não tememos o Senhor, nós tememos a Deus. Nós não nos preocupamos com o Senhor, nós nos preocupamos em agradar a Deus. E o rei fica indignado e joga eles na fornalha. E o que Deus faz? Deus se manifesta com eles na fornalha. Deus protege eles na fornalha. Eles dançam e conversam dentro da fornalha. E não são queimados e nem chamuscados. Porque eles decidiram honrar a Deus antes de honrar aos seres humanos. E ali estava diante deles o homem mais poderoso do mundo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. E eles eram funcionários do rei. E o que acontece depois disso, depois de serem provados e testados? O rei percebe que eles não queimam e vê o quarto homem lá dentro e chama eles para fora e lhes dá todo tipo de honraria. Inclusive faz um decreto a todo o povo declarando que o Deus deles, o Deus de Mesaque, Sadraque e Abdenego, é Deus Altíssimo, é Deus sobre todos os povos. Ou seja, através da vida desses homens e do seu testemunho de fidelidade, Deus é honrado diante de todo aquele povo. Que eu e você possamos ser assim, guardar o testemunho da verdade, mesmo que venha nos colocar em apuros. Não importa, o que importa é agradar a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos da Tua palavra, de anunciarmos Teu Evangelho com atitudes e com palavras. Nos ajuda, Senhor, a fugirmos de uma vida leviana e de uma vida que não Te agrade, porque talvez estamos querendo agradar os homens. Ajuda-nos a pensar nas intenções por trás das nossas palavras e atitudes, que possamos sempre ter intenções puras e que Te agradem. É o que nós pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Até amanhã em mais um Devocional de Fé.